Bom dia, meus irmãos, de novo. Eu para continuar no Catecismo da Igreja Católica. É um catecismo que nos ajuda a ficar firme e forte na fé. Ouçamos com atenção, meus irmãos. As vias de acesso ao conhecimento de Deus. As vias de acesso ao conhecimento de Deus. A gente precisa de ter conhecimento de Deus. Nós temos, né? Mas um conhecimento assim mais afluído, eu acho que a gente aprende mais fácil. Criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e a amar a Deus, o homem que procura Deus descobre certos caminhos para chegar ao conhecimento de Deus. Eles são também chamados de provas de existência de Deus. Não no sentido das provas que as ciências naturais buscam, mas no sentido de argumentos convergentes e convincentes, que permitem chegar às verdadeiras certezas. Essas vias vão chegar a Deus, para chegar a Deus, tem como ponto de partida a criação, o mundo material e a pessoa humana. O mundo a partir do movimento e do devir, da contingência, da ordem e da beleza do mundo. Pode-se conhecer a Deus como origem e fim do universo. São Paulo afirma a respeito dos pagãos: o que de Deus se pode conhecer é a eles manifesto, já que Deus mesmo lhes deu esse conhecimento. De fato, as perfeições invisíveis de Deus, não somente seu poder eterno, mas também a eterna divindade, são percebidos pelo intelecto através de suas obras desde a criação do mundo. Diz Santo Agostinho: interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar, que se dilata e se difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas essas realidades, todas elas te respondem: olha-nos, somos bela, sua beleza é um hino de louvor. Respondem-nos: Confécio, essas belezas sujeitas à mudança, que as faz senão o belo Purcher, não sujeito à mudança. O homem, com sua abertura à verdade e à beleza, com seu senso de bem moral, com sua liberdade e a voz da sua consciência, com sua aspiração ao infinito e à felicidade, o homem se interroga sobre a existência de Deus. Mediante tudo isso, percebe sinais de sua alma espiritual, como semente de eternidade que leva dentro de si, irredutível a só matéria. Sua alma não pode ter origem senão em Deus. O mundo e o homem afastam-se, atestam-se que não se tem em si mesmo nem seu princípio primeiro, nem seu último fim, mas participa em si, em ser em si, que é origem e sem fim, que é sem origem e sem fim. Assim, por diversos caminhos, o homem pode chegar ao conhecimento da existência de uma realidade que é a causa primeira e o fim último de tudo, que a todos chamam Deus. As faculdades do homem tornam-se capazes de conhecer a existência de um Deus pessoal. Porém, para que o homem possa entrar em sua intimidade, Deus quis revelar-se ao homem e dar-lhe a graça de poder acolher esta revelação na fé. As provas da existência de Deus podem, todavia, dispor a fé e ajudar a ver que a fé se expõe à razão humana. O conhecimento de Deus na Igreja. A Santa Igreja, nossa mãe, sustenta e nos ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, a partir das coisas criadas. Sem esta capacidade, o homem não poderia acolher a revelação de Deus.
O homem tem essa capacidade por ser criado à imagem de Deus. Todavia, nas condições históricas em que se encontra, o homem enfrenta muitas dificuldades para conhecer a Deus, apenas com a luz de sua razão. Embora a razão humana, falando simplesmente, possa realmente com suas forças e sua beleza natural chegar ao conhecimento verdadeiro e de certo de Deus único e pessoal, que sustém e governa o mundo com sua providência, bem como ao conhecimento da lei natural, impressa pelo Criador em nossas almas. Não são poucas, todavia, os obstáculos que impedem a razão de fazer o uso eficaz e frutuoso dessa sua capacidade natural. De fato, as verdades que se referem a Deus e as relações entre os homens e Deus são verdades que transcendem por completo a ordem das coisas sensíveis e, quando entram na prática da vida e a informam, exige sacrifício e abnegação própria. Ora, o entendimento humano encontra-se dificuldade na aquisição de tais verdades, quer pela ação dos sentidos e na imaginação, quer pelas más inclinações nascidas do pecado original. Isto faz com que os homens, seus semelhantes, questões facilmente se persuadam de ser falso e duvidoso o que não querem que seja verdadeiro. Por isso, o homem tem necessidade de ser iluminado pela revelação de Deus, não somente sobre o que ultrapassa em seu entendimento, mas também sobre as verdades religiosas e morais que por si mesmas não são insensíveis à razão, a fim de que estas, no estado atual, gênero humano, possa ser reconhecida por todos sem dificuldade, com firme certeza e sem confusão de erro. Como falar com Deus? Vejamos, meus irmãos. Ao defender a capacidade da razão humana de conhecer a Deus, a Igreja exprime sua confiança na possibilidade de falar a todos os homens e com todos os homens. Esta convicção está na base de seu diálogo com as outras religiões, com a filosofia e com as ciências, como também com os crentes e os ateus. Uma vez que nosso conhecimento de Deus é limitado, também limitada é a nossa linguagem sobre Deus. Só podemos falar de Deus a partir das criaturas e segundo nosso modo humano, limitado de conhecer e de pensar. As criaturas, todas elas, trazem em si uma certa semelhança com Deus, muito particularmente o homem, criado à imagem e à semelhança de Deus. Por isso, as múltiplas perfeições das criaturas, sua verdade, bondade, beleza, refletem a perfeição infinita de Deus. Essa razão, podemos falar de Deus a partir das perfeições de suas criaturas. Partindo da grandeza e da beleza das criaturas, pode chegar a ver, por analogia, o seu Criador. Deus transcende a toda criatura, por isso é preciso incessantemente purificar nossa linguagem daquilo que possui de ilimitado, de proveniente de pura imaginação, de imperfeito, para não confundirmos o Deus inefável, incompreensível, invisível, inatingível, como as nossas representações humanas. Nossas palavras humanas permanecem sempre aquém do mistério de Deus. Assim, falando de Deus, nossa linguagem se expressa, sem dúvida, de maneira humana, mas ela atinge realmente o próprio Deus, ainda que sem poder exprimi-lo em sua infinita simplicidade. Com efeito, é preciso lembrar que entre o Criador e a criatura não se pode notar uma semelhança, sem que se deva notar entre eles uma ainda maior dessemelhança, e que não podemos aprender de Deus o que Ele é, mas apenas o que Ele não é, e que de maneira os outros seres atuam-se
que os outros seres situam-se em relação a ele. Dá tempo de eu resumir ainda. Resumindo, o homem é por natureza e por vocação um ser religioso, porque provém de Deus e para ele caminha. O homem só vive uma vida plenamente humana, só vive livremente em sua relação com Deus. O homem é feito para viver em comunhão com Deus, no qual encontra sua felicidade. Quando eu estiver inteiramente em vós, nunca mais haverá dor e provação. Repleta de vós por inteiro, minha vida será verdadeira. Quando escuta a mensagem das criaturas, é a voz de sua constante consciência. O homem pode atingir a certeza da existência de Deus, causa e fim de tudo. A Igreja ensina que Deus é o único verdadeiro, nosso Criador e Senhor. Pode ser conhecido com certeza por meio de suas obras, graças à luz natural, à razão humana. Podemos realmente falar de Deus partindo das múltiplas perfeições das criaturas, semelhanças de Deus infinitamente perfeito, ainda que nossa linguagem limitada não esgote seu ministério. Sem o Criador, a criatura se esvai. Eis porque os crentes sabem que são impelidos pelo amor de Deus a levar a luz de Deus vivo àqueles que desconhecem ou o recusam. Palavra do Senhor. Parei, meus irmãos, por aqui. Deu meus 11 minutos, é uma meta que eu coloquei para que todos leiam. Então eu faço 11 minutos. Abençoado seja amanhã de cada um de vocês, meus irmãos. Reflitam, leiam, releiam de novo, mas aprendam que Deus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós.